Ela comprou 85 acres que ninguém queria. Um ano depois, a cidade inteira foi até lá para ver. Quando Nair Valença voltou para Santa Eulália, aos 43 anos, quase ninguém percebeu sua chegada. Era uma terça-feira quente, perto do meio-dia, e ela entrou na cidade dirigindo uma caminhonete cinza que já tinha passado por muita estrada. Na carroceria estavam 2 malas, algumas caixas, ferramentas de medição, botas sujas de terra e um tripé que ela usava no trabalho. Durante 20 anos, Nair havia vivido longe dali, trabalhando como topógrafa em obras rodoviárias. Passava meses em cidades diferentes, acompanhando a abertura de estradas, medindo terrenos, verificando níveis e estudando por onde a água corria quando chovia. Não tinha construído uma vida fixa em lugar nenhum. Quando um serviço terminava, ela guardava as coisas e seguia para o próximo. Por isso, sua volta chamou atenção quando as pessoas descobriram que dessa vez ela pretendia ficar. Santa Eulália continuava pequena. Algumas ruas tinham sido asfaltadas, novas lojas ocupavam a avenida principal, e casas antigas haviam virado pequenos comércios. Mas Nair ainda reconhecia quase tudo. A primeira pessoa da família que ela procurou foi a mãe, Dalva, que morava na mesma casa havia mais de 30 anos. Dalva recebeu a filha com alegria, preparou o almoço e passou horas perguntando sobre os lugares onde ela havia trabalhado. Osmar, irmão mais velho de Nair, apareceu no fim da tarde. Ele tinha 49 anos, trabalhava com manutenção de máquinas agrícolas e nunca havia saído de Santa Eulália por muito tempo. Osmar imaginava que a irmã tivesse voltado para descansar depois de tantos anos vivendo na estrada. Até brincou dizendo que finalmente ela compraria uma casa decente e aprenderia a passar mais de 6 meses no mesmo endereço. Nair não respondeu naquele momento. 3 dias depois, ela contou aos 2 que havia comprado uma propriedade. Osmar ficou animado durante alguns segundos. Perguntou onde ficava, imaginando algum sítio perto da estrada para São Bento. Nair respondeu que tinha comprado a Baixada do Cedro. Osmar parou de sorrir. Dalva também ficou olhando para a filha como se tivesse ouvido errado. A Baixada do Cedro era conhecida por praticamente todo mundo da região, mas quase ninguém tinha motivo para entrar ali. Eram 85 acres de terreno baixo, cobertos por tábuas, mato e pontos de água parada. Durante o inverno, as chuvas transformavam grande parte da área num brejo. Em alguns lugares, uma pessoa podia afundar a perna até o joelho no barro. Quando chegava o período mais seco, acontecia o contrário. A água sumia rapidamente e deixava uma superfície dura, cheia de rachaduras. 3 proprietários já haviam tentado aproveitar aquelas terras. Um plantou milho e perdeu quase tudo quando uma chuva forte alagou a plantação. Outro gastou dinheiro abrindo valas para drenar a área, mas abandonou o serviço quando percebeu que a água sempre voltava. O último tentou criar gado, até perder animais presos no terreno encharcado. Desde então, a Baixada do Cedro havia passado anos sem receber qualquer investimento. Osmar perguntou quanto Nair tinha pago. Ela disse o valor. O irmão levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou o copo sobre a mesa. Perguntou se ela tinha perdido o juízo. Nair respondeu que conhecia o histórico da propriedade. Osmar ficou ainda mais irritado ao descobrir que ela usara grande parte do dinheiro guardado durante 20 anos. Disse que aquela economia deveria servir para a velhice, para comprar uma casa ou para enfrentar algum problema no futuro. Nair apenas explicou que já tinha assinado os documentos. Não havia mais nada para discutir sobre a compra. Dalva ficou calada durante quase toda a conversa. No dia seguinte, porém, a notícia já estava circulando pela cidade. Santa Eulália era pequena o bastante para que uma compra daquele tamanho se tornasse assunto rapidamente. Nair ouviu comentários na padaria, no posto de combustível e até na fila do mercado. Algumas pessoas perguntavam diretamente o que ela pretendia plantar. Outras queriam saber se alguma empresa havia encontrado minério na região. Houve quem perguntasse se ela tinha comprado a área para revendê-la. Nair respondia sempre do mesmo jeito. Dizia que ainda estava estudando o terreno. A falta de explicações aumentava a curiosidade. Dalva começou a receber perguntas das vizinhas e ficou incomodada. Uma semana depois, Nair convidou a mãe para conhecer a propriedade. Dalva recusou.
Disse que já estava cansada de ouvir pessoas falando que a filha tinha passado 20 anos trabalhando para voltar e jogar todo o dinheiro dentro de um brejo. Nair ficou alguns segundos em silêncio, pegou as chaves da caminhonete e saiu sem discutir. Naquela tarde, dirigiu sozinha até a Baixada do Cedro. A propriedade não tinha uma casa em boas condições. Existia apenas uma construção pequena perto da entrada, usada muitos anos antes para guardar ferramentas. Nair contratou 2 pedreiros para recuperar o telhado, colocar uma porta e instalar um banheiro. Durante alguns dias, foi ali que ela organizou seus equipamentos. Osmar ainda tentou convencê-la a vender a terra antes de gastar mais. Levou até um homem interessado em comprar uma parte da propriedade por um preço menor do que ela havia pago. Nair recusou. O irmão perguntou o que exatamente ela estava tentando fazer. Nair disse que ainda precisava confirmar algumas coisas. A resposta deixou Osmar irritado. Ele foi embora dizendo que não colocaria 1 centavo naquele terreno. Nair não pediu dinheiro. Na manhã seguinte, começou a trabalhar antes das 6. Colocou botas, levou o equipamento de medição e atravessou a área devagar. Marcou vários pontos com pequenas estacas coloridas. Mediu diferenças de altura que pareciam pequenas demais para qualquer outra pessoa notar. Depois encheu garrafas com água de diferentes partes do terreno, escreveu números nas tampas e guardou tudo em caixas. Nos dias seguintes, repetiu o processo. Quando chovia, ela ia para a propriedade observar o caminho da água. Quando fazia sol, voltava aos mesmos lugares para verificar quanto tempo levavam para secar. Uma coisa começou a incomodá-la. A água não se comportava como ela esperava de um brejo natural. Havia pontos em que ela parecia seguir uma direção, e de repente encontrava uma elevação de terra que mudava seu caminho. Em outras partes, Nair identificou depressões compridas e quase retas escondidas sob a vegetação. Pareciam canais muito antigos cobertos pelo tempo. Ela anotou tudo, mas não comentou com ninguém. Depois de 2 semanas, contratou trabalhadores para instalar uma cerca em volta da propriedade. A decisão causou novos comentários. Até então, ninguém se importava em atravessar a Baixada do Cedro. Algumas pessoas cortavam caminho por ali, outras entravam para pescar em pequenas áreas alagadas durante o inverno. Quando Nair colocou a cerca e um portão com cadeado, muita gente passou a acreditar que ela estava escondendo alguma coisa. Foi nesse período que Gasparino Alves apareceu. Nair estava perto da entrada quando viu um homem magro, de chapéu velho e camisa clara, parado do lado de fora da cerca. Ela o reconheceu de vista. Gasparino tinha 72 anos e havia trabalhado durante muito tempo na prefeitura. Era conhecido principalmente por uma história que repetia havia anos. Segundo ele, um riacho atravessava a Baixada do Cedro antes mesmo de Nair nascer. Quase ninguém levava aquilo a sério. Alguns moradores diziam que Gasparino confundia lugares e datas. Outros afirmavam que ele inventava histórias porque gostava de falar sobre documentos antigos. Nair se aproximou e perguntou o que ele queria. Gasparino apontou para as estacas coloridas espalhadas pelo terreno e perguntou se ela estava medindo o caminho da água. A pergunta chamou a atenção de Nair. Ela respondeu que estava apenas conhecendo a propriedade. Gasparino perguntou se podia entrar. Nair negou. Ele não insistiu. Tirou de uma sacola plástica uma pasta dobrada e disse que tinha algo que talvez interessasse a ela. Nair abriu o portão apenas o suficiente para receber a pasta. Dentro havia uma folha grande, amarelada e dobrada várias vezes. Algumas partes estavam manchadas, mas ainda era possível ler o título no alto. Era um mapa municipal de 1948. Nair levou o documento para dentro da pequena construção e abriu sobre uma mesa. Gasparino ficou esperando do lado de fora. Ela colocou pesos nas pontas da folha para mantê-la aberta e começou a observar as linhas. Reconheceu estradas antigas, limites de propriedades e nomes que já não eram usados. Então encontrou a Baixada do Cedro. O desenho mostrava algo que não aparecia nos mapas atuais. Uma linha azul atravessava a propriedade de uma ponta a outra. Ao lado dela estava escrito Riacho do Cedro. Nair voltou até o portão e perguntou de onde aquele mapa tinha saído. Gasparino respondeu que o encontrara anos antes num arquivo da prefeitura que seria queimado junto com documentos considerados sem utilidade. Ele guardara aquela folha porque lembrava do riacho.
Nair perguntou por que o curso de água não existia mais. Gasparino olhou para dentro da propriedade e disse que ele ainda existia. Só não corria mais por onde deveria. Nair abriu o portão e permitiu que ele entrasse. Os dois caminharam até uma das áreas que ela havia marcado com estacas. Sem que Nair desse qualquer indicação, Gasparino apontou para uma faixa coberta de mato e disse que a água passava por ali. Era exatamente uma das depressões compridas que ela havia encontrado. Nair não demonstrou surpresa. Caminhou mais alguns metros e pediu que ele mostrasse por onde o riacho continuava. Gasparino indicou outro ponto, depois outro. As indicações coincidiam com as medições que Nair havia feito durante as últimas semanas. Quando chegaram perto do limite norte da propriedade, ele parou diante de uma elevação de terra coberta por vegetação. Disse que aquela parte não existia quando era criança. Nair se abaixou, pegou um pouco do solo com a mão e percebeu que a composição era diferente da terra encontrada poucos metros atrás. Alguém havia colocado material ali, talvez muitos anos antes. Naquela noite, Nair voltou para a pequena casa levando o mapa. Espalhou sobre a mesa suas anotações, fotografias e medições. Trabalhou por horas comparando cada ponto. Perto das 11, encontrou algo que fez com que se levantasse da cadeira. A linha do antigo riacho seguia naturalmente pela parte mais baixa da região. Atravessava a Baixada do Cedro e continuava em direção a pequenas comunidades rurais. No mapa atual, porém, a água aparecia em outro lugar, seguindo para uma grande propriedade particular. Nair pegou uma régua, conferiu as distâncias e repetiu os cálculos. Depois procurou o nome da fazenda nos documentos da compra. A área para onde o riacho havia sido desviado pertencera durante décadas à mesma família, os Góis. Nair conhecia o nome. Todo mundo em Santa Eulália conhecia. O atual proprietário era Amaro Góis, um dos homens mais influentes da cidade. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, Nair voltou à Baixada do Cedro. Gasparino já estava esperando perto do portão. Dessa vez, ela abriu sem que ele precisasse pedir. Os dois seguiram até a elevação de terra identificada no dia anterior. Nair colocou o equipamento no chão, fez novas medições e marcou 3 pontos. Depois olhou para Gasparino e perguntou se ele sabia quando o riacho havia mudado de direção. O velho respondeu que não sabia o ano exato, mas lembrava que seu pai dizia que a água tinha sumido depois de uma obra feita na região. Nair perguntou quem havia feito a obra. Gasparino demorou alguns segundos antes de responder. Disse que aquele era justamente o problema. A obra não aparecia nos registros que ele havia encontrado. Nair voltou a olhar para o terreno. Pela primeira vez desde que comprara os 85 acres, ela deixou de pensar apenas nas características da terra. Se suas medições estivessem corretas, a Baixada do Cedro nunca tinha sido um brejo sem utilidade. Alguma coisa havia sido feita ali para transformar aquele lugar no que todos conheciam. Ela guardou os equipamentos na caminhonete, fechou o portão e disse a Gasparino que, a partir daquele dia, ele poderia entrar na propriedade quando precisasse. O que Nair ainda não sabia era que, do outro lado da estrada, dentro de um carro parado havia vários minutos, um homem observava os dois. Assim que Nair saiu com a caminhonete, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Disse apenas que Gasparino tinha mostrado o mapa para ela. Na manhã seguinte, Nair chegou à Baixada do Cedro antes das 7 e encontrou Gasparino sentado numa pedra perto do portão, com uma sacola de pano apoiada entre os pés. Ele parecia ter chegado havia algum tempo. Nair abriu o cadeado sem dizer muita coisa, e os dois entraram. O mapa de 1948 estava guardado dentro de uma pasta transparente na caminhonete, junto com as anotações feitas por ela nas últimas semanas. Nair colocou tudo sobre uma mesa improvisada dentro da pequena construção e pediu que Gasparino mostrasse exatamente onde havia encontrado aquele documento. Ele explicou que, muitos anos antes, quando ainda trabalhava na prefeitura, recebeu a tarefa de separar caixas antigas que ocupavam uma sala dos fundos. Parte dos papéis estava estragada pela umidade e outra parte seria descartada porque ninguém acreditava que tivesse utilidade. No meio de plantas de ruas antigas, recibos e registros de obras, Gasparino encontrou o mapa.
Reconheceu o nome Riacho do Cedro, porque o pai falava daquele curso de água quando ele era menino. Por isso, dobrou a folha e guardou. Nair perguntou se existiam outros documentos junto dela. Gasparino respondeu que sim, mas não lembrava exatamente quais. Recordava apenas de uma pasta com referências a uma obra feita perto da antiga fazenda Góis. Quando voltou para procurar essa pasta alguns dias depois, as caixas já tinham sido retiradas. Nair quis saber quem tinha mandado destruir os documentos. Gasparino não soube responder. Disse que naquele tempo recebia ordens e fazia o serviço sem perguntar muito. Nair então abriu um mapa atual da região ao lado do antigo. A diferença era clara. Em 1948, o Riacho do Cedro atravessava a baixada, fazia uma curva perto de uma área mais alta e seguia em direção a 3 comunidades rurais. No mapa atual, o riacho não aparecia naquele trecho. Havia apenas canais menores e uma linha de água ligada às terras que pertenciam à família Góis. Nair passou boa parte da manhã medindo distâncias entre os pontos marcados nos 2 documentos. Depois levou Gasparino para caminhar pela propriedade. A cada 50 metros, ela parava, observava o nível do terreno e fazia uma marca. O velho conhecia alguns lugares, mas outros tinham mudado tanto que ele não conseguia reconhecer. Em certo ponto, encontrou um cedro antigo perto de uma elevação e ficou parado olhando para ele. Disse que aquele era um dos poucos sinais de que não estava confundindo as lembranças. Quando criança, tinha vindo ali com o pai e havia visto água correndo perto daquela árvore. Nair examinou o terreno ao redor. A vegetação escondia uma depressão larga que seguia quase na mesma direção indicada pelo mapa. Ela cortou parte do mato com uma ferramenta e encontrou pedras alinhadas sob uma camada fina de terra. Não pareciam ter sido colocadas ali pela natureza. Gasparino se abaixou para olhar e disse que nunca tinha visto aquilo. Nair marcou o ponto e continuou. Nos dias seguintes, ela mudou completamente sua rotina. Em vez de apenas recolher amostras, começou a abrir canais estreitos nos pontos mais baixos da propriedade. Não queria drenar a baixada. Queria descobrir como a água se movimentaria se encontrasse novamente algumas passagens antigas. Contratou 2 homens para ajudar na parte pesada, mas não explicou o objetivo completo do trabalho. Disse apenas onde deveriam cavar e até que profundidade. Em outras áreas, construiu pequenas barreiras de pedra para diminuir a velocidade da água durante as chuvas. Quando Osmar apareceu para ver o que a irmã estava fazendo, ficou ainda mais confuso. Ele esperava encontrar máquinas abrindo grandes valas para secar o terreno. Em vez disso, viu Nair criando caminhos que pareciam levar a água para dentro da propriedade. Perguntou se ela tinha certeza do que estava fazendo. Nair respondeu que sim. Osmar apontou para uma área ainda encharcada e disse que qualquer agricultor faria justamente o contrário. Nair explicou que não estava tentando transformar a Baixada do Cedro numa plantação. Osmar perguntou então o que ela queria transformar aquilo. Nair não respondeu. Ele perdeu a paciência e disse que a irmã estava dificultando tudo ao esconder suas intenções até da família. Nair apenas pediu mais algum tempo. Osmar foi embora sem se despedir. A discussão deixou Nair abalada, mas não mudou o trabalho. Naquela mesma tarde, Gasparino apareceu com uma informação que tornava tudo ainda mais estranho. Ele havia procurado um antigo colega da prefeitura e descoberto que, nos anos 1950, a família Góis havia ampliado muito sua produção depois da construção de um sistema particular de irrigação. O problema era que ninguém sabia explicar de onde vinha tanta água antes dessa obra. Nair perguntou se havia algum registro oficial autorizando o uso do riacho. Gasparino disse que nunca tinha encontrado. Aquilo ainda não provava nada, mas aumentava a desconfiança. 2 dias depois, um carro preto parou perto do portão. Nair estava trabalhando quando viu um homem alto, de camisa clara e botas limpas demais para quem pretendia entrar num terreno molhado. Ela o reconheceu imediatamente. Amaro Góis tinha pouco mais de 50 anos e era conhecido em Santa Eulália não apenas pelas terras da família, mas também por empresas de transporte, aluguel de máquinas e contratos de serviço em cidades da região. Ele cumprimentou Nair pelo nome, como se os dois já tivessem se encontrado muitas vezes. Disse que soubera da compra e resolveu dar as boas-vindas.
Nair agradeceu, mas não abriu o portão. Amaro olhou para os canais recém-abertos e perguntou se ela pretendia criar peixe. Nair disse que ainda estava estudando a propriedade. Ele perguntou se Gasparino estava ajudando. A pergunta veio rápido demais. Nair respondeu que o conhecia. Amaro sorriu e comentou que Gasparino gostava muito de histórias antigas. Disse que era preciso ter cuidado porque a memória dele já não era a mesma. Nair perguntou como Amaro sabia que o velho tinha estado ali. Por alguns segundos, ele ficou sério. Depois respondeu que numa cidade pequena todo mundo sabia da vida de todo mundo. Antes de ir embora, perguntou se Nair pretendia vender alguma parte dos 85 acres. Ela disse que não. Amaro voltou para o carro e saiu devagar. Nair esperou até não conseguir mais vê-lo e então caminhou até a parte de trás da propriedade, onde Gasparino trabalhava retirando vegetação de uma vala antiga. Contou sobre a visita. O velho ficou nervoso. Perguntou exatamente o que Amaro havia dito e se tinha mencionado o mapa. Nair respondeu que não. Gasparino então revelou uma informação que nunca havia contado. Muitos anos antes, ele tinha feito pequenos serviços administrativos para a família Góes. Organizava notas, levava documentos para a prefeitura e ajudava a localizar registros de propriedades. Nair ficou irritada por ele ter escondido aquilo. Perguntou se o mapa também tinha alguma ligação com os Góes. Gasparino garantiu que não. Disse que justamente por ter trabalhado para a família sabia que existiam documentos que não batiam com a história oficial daquelas terras. Nair perguntou por que ele nunca tinha denunciado isso. Gasparino respondeu que não possuía provas suficientes e que ninguém levaria a sério a palavra de um funcionário contra uma família que controlava grande parte das terras da região. Nair não gostou da resposta, mas decidiu continuar. Na semana seguinte, instalou o restante da cerca. O portão passou a ficar trancado durante todo o tempo. Apenas ela e Gasparino tinham acesso. Os dois trabalhadores contratados entravam somente quando Nair estava presente. Os comentários na cidade aumentaram. Algumas pessoas diziam que Nair tinha encontrado alguma coisa valiosa. Outras falavam que ela estava fazendo um açude escondido. Um comerciante chegou a perguntar a Osmar se a irmã tinha encontrado petróleo, e ele voltou para casa irritado com a situação. Nair ignorou os boatos. Sua atenção estava concentrada numa faixa de terreno próxima ao limite norte. Ali, as medições mostravam algo que não fazia sentido. Havia uma elevação artificial atravessando exatamente o ponto por onde o riacho deveria seguir. Ela decidiu abrir uma pequena escavação. Durante 2 dias, retirou terra aos poucos. Primeiro, encontrou pedras. Depois apareceu uma camada de barro mais escuro. No 3º dia, a ponta de uma ferramenta bateu em alguma coisa dura. O som não parecia de pedra. Nair se ajoelhou e começou a retirar a terra com as mãos. Surgiu uma superfície coberta de ferrugem. Chamou Gasparino. Os dois limparam uma área maior e perceberam que havia uma estrutura de ferro enterrada. Nair pediu que ninguém tocasse mais nela até que pudesse entender o que era. Passou a tarde inteira escavando pelas laterais com cuidado. Aos poucos, apareceram barras grossas, uma chapa e parte de um mecanismo. Gasparino ficou olhando sem conseguir esconder o espanto. Nair voltou à pequena casa, pegou o mapa de 1948 e procurou aquele ponto. Não havia nenhuma construção marcada ali. Isso significava que a estrutura provavelmente tinha sido instalada depois. No dia seguinte, Nair encontrou uma segunda peça de ferro alguns metros adiante. Quando retirou mais terra, entendeu o que estava vendo. Eram comportas antigas, feitas para controlar a passagem de água. Estavam fechadas e quase completamente enterradas. A posição delas confirmava que alguém tinha bloqueado o caminho natural do riacho. Nair fotografou tudo antes de continuar. Gasparino perguntou se ela pretendia abrir as comportas. Nair respondeu que não faria isso sem saber o que aconteceria do outro lado. Precisava calcular o nível da água, descobrir onde o antigo canal terminava e entender se havia risco para propriedades próximas. Naquela noite, porém, outra coisa aconteceu. Nair terminou o trabalho perto das 8, fechou o portão e seguiu para casa. Quando estava entrando na cidade, percebeu novamente o carro preto que Amaro usara na primeira visita. O veículo passou por ela no sentido contrário, seguindo pela estrada da Baixada do Cedro. Nair olhou pelo retrovisor
até as luzes desaparecerem. Pensou em voltar, mas decidiu que seria melhor não enfrentar ninguém sozinha no escuro. Na manhã seguinte, chegou ainda mais cedo. A cerca estava intacta e o cadeado continuava fechado. Por alguns minutos, achou que tinha se preocupado sem motivo. Então caminhou até a área das comportas. Havia pegadas recentes no barro. Alguém tinha estado ali durante a noite. As marcas seguiam ao redor da escavação e terminavam perto de uma das estruturas de ferro. Nair se abaixou e encontrou um pedaço de tecido preso numa ponta enferrujada. Guardou aquilo numa sacola e foi procurar Gasparino. Ele deveria chegar às 7. Às 8, não apareceu. Às 9, Nair telefonou. O aparelho estava desligado. Ela tentou novamente perto do meio-dia e recebeu a mesma resposta. Depois do almoço, dirigiu até a casa dele. A porta estava fechada. Uma vizinha informou que não via Gasparino desde a tarde anterior. Nair voltou à propriedade sentindo que alguma coisa tinha mudado. Ao chegar perto das comportas, percebeu uma marca que não tinha visto pela manhã. Na lateral de uma das peças, alguém havia retirado o barro durante a noite, deixando exposta uma placa pequena de metal. Nair limpou a superfície com um pano. Havia números quase apagados, e abaixo deles, 2 letras ainda visíveis. Ela aproximou a lanterna e conseguiu ler. Eram as iniciais de uma empresa que já não existia havia décadas. Nair conhecia aquele nome porque o tinha encontrado nos registros antigos da cidade. A empresa pertencera ao avô de Amaro Góes. Naquele instante, o telefone de Nair tocou. Era Osmar. Antes que ela pudesse contar o que havia encontrado, o irmão perguntou onde ela estava. Nair respondeu que estava na Baixada. Osmar ficou em silêncio por alguns segundos e pediu que ela saísse dali antes de escurecer. Nair perguntou por quê. Osmar disse apenas que tinha ouvido uma conversa naquela manhã e que havia gente querendo saber quanto ela já tinha descoberto. Nair olhou para as comportas enterradas, para as pegadas no barro e para o lugar vazio onde Gasparino deveria estar trabalhando. Pela primeira vez desde que comprara aquelas terras, ela percebeu que o problema já não era convencer Santa Eulália de que a Baixada do Cedro tinha algum valor. O problema era descobrir por que alguém estava tão preocupado com aquilo que ela poderia encontrar debaixo dela. No dia seguinte ao desaparecimento de Gasparino, Nair acordou antes das 5 da manhã. Na verdade, mal tinha dormido. Passara boa parte da noite pensando nas pegadas encontradas perto das comportas, no pedaço de tecido preso ao ferro e no telefonema de Osmar pedindo que ela deixasse a propriedade antes de escurecer. Havia tentado ligar para Gasparino outras 4 vezes, sem resposta. Também mandara uma mensagem curta perguntando onde ele estava. A mensagem nem sequer tinha sido recebida. Pouco depois das 5h30, Nair já seguia pela estrada de terra em direção à Baixada do Cedro. O céu começava a clarear quando ela estacionou diante do portão. Antes mesmo de descer da caminhonete, percebeu que alguma coisa estava errada. O cadeado continuava preso, mas havia barro fresco junto à cerca, perto de um trecho escondido por arbustos. Nair pegou uma lanterna e caminhou até lá. 2 fios da cerca tinham sido soltos e recolocados de maneira apressada. Quem entrou sabia que não precisava quebrar o cadeado. Ela passou pelo portão e seguiu diretamente para as comportas. A estrutura de ferro ainda estava no lugar, mas a escavação feita ao redor tinha sido parcialmente coberta. Alguém jogara terra sobre um dos lados, como se quisesse esconder novamente a placa com as iniciais da antiga empresa da família Góes. Nair retirou um pouco do barro com a mão, confirmou que a placa ainda estava ali e fotografou tudo. Depois caminhou até o primeiro canal que havia aberto semanas antes. Encontrou pedras espalhadas pelo chão. Uma das pequenas barreiras tinha sido desmontada. Mais adiante, outra estava completamente destruída. O estrago não terminava ali. Um trecho de quase 40 metros do canal principal tinha sido fechado com terra. Nair se ajoelhou e tocou o solo. Estava úmido por baixo e seco na superfície. Aquilo tinha sido feito poucas horas antes. Ela observou marcas largas no chão e reconheceu imediatamente o desenho deixado pelos pneus de uma máquina pequena. Não era serviço de uma pessoa usando pá. Alguém entrara na propriedade com equipamento suficiente para desfazer em uma noite parte do trabalho de várias semanas.
Nair ficou parada por alguns segundos tentando controlar a raiva. Depois começou a registrar tudo. Fotografou os pneus, mediu a largura das marcas, anotou os pontos onde a cerca havia sido aberta e recolheu mais amostras. Seu trabalho como topógrafa tinha ensinado uma coisa importante. Quando havia dúvida sobre o que acontecera num terreno, memória não bastava. Era preciso registrar antes que chuva, vento ou outras pessoas apagassem os sinais. Às 7, ela telefonou para Osmar. Ele não atendeu. Tentou novamente alguns minutos depois. Nada. Nair então ligou para a mãe. Dalva disse que Osmar não tinha passado por lá e perguntou se havia acontecido alguma coisa. Nair respondeu que não sabia ainda. Evitou contar sobre Gasparino para não preocupar a mãe. Às 8h30, enquanto fotografava outro ponto destruído, recebeu uma ligação de uma mulher chamada Célia, que morava numa pequena casa perto da estrada. Célia perguntou se Nair estava na propriedade. Quando ouviu que sim, disse que precisava contar uma coisa. Na noite anterior, perto das 11, levantara para fechar uma janela e vira uma caminhonete parada perto da entrada da Baixada do Cedro. Não conseguira identificar quem estava dirigindo, mas reconhecera um homem caminhando ao lado da cerca. Era Osmar. Nair ficou em silêncio. Pediu que Célia tivesse certeza antes de repetir aquilo. A mulher confirmou. Conhecia Osmar havia mais de 20 anos. Tinha visto o rosto dele quando passou debaixo da luz de um poste próximo à estrada. Nair agradeceu e desligou. Na mesma hora, lembrou do telefonema do irmão. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Sabia que havia gente interessada no que ela encontrara. E agora uma testemunha dizia que ele estivera ali justamente na noite da sabotagem. Nair pegou a caminhonete e saiu da propriedade. Encontrou Osmar perto das 10, na oficina onde ele trabalhava. O irmão estava debaixo de um trator quando ela entrou. Nair pediu que ele saísse porque precisava conversar. Osmar percebeu pelo rosto dela que não era uma visita comum. Limpou as mãos num pano e perguntou o que tinha acontecido. Nair foi direto ao assunto. Perguntou por que ele estivera na Baixada do Cedro na noite anterior. Osmar desviou o olhar por um instante e perguntou quem tinha dito aquilo. Para Nair, aquela reação pareceu uma confirmação. Ela contou que os canais tinham sido destruídos, que alguém entrara com uma máquina e que parte da escavação das comportas tinha sido coberta. Osmar disse que não havia feito nada. Nair perguntou então por que ele estava lá. O irmão respondeu que não podia explicar naquele momento. Ela perdeu a paciência. Disse que havia passado semanas ouvindo Osmar repetir que a compra era um erro, que ela tinha jogado dinheiro fora e que precisava abandonar a propriedade. Agora ele era visto no local justamente na noite em que alguém destruía o trabalho. Osmar repetiu que não tinha sido ele. Nair perguntou se estava tentando assustá-la para fazê-la vender. O rosto dele mudou. Disse que podia achar a ideia da irmã uma loucura, mas nunca destruiria algo que ela havia construído com o próprio dinheiro. Nair perguntou novamente o que ele fazia perto da cerca. Osmar ficou calado. Ela esperou alguns segundos e saiu. Antes que chegasse a caminhonete, ele chamou seu nome. Nair não voltou. Passou o restante da manhã procurando Gasparino. Foi à prefeitura, perguntou em 2 farmácias onde ele costumava comprar remédios e procurou conhecidos do velho. Ninguém sabia onde estava. Uma pessoa disse que o tinha visto entrando num ônibus 2 dias antes, mas não soube dizer para onde ele tinha ido. Aquilo deixou Nair ainda mais desconfiada. Gasparino tinha desaparecido logo depois de as comportas serem encontradas. Osmar escondia o motivo de ter ido até a propriedade. Amaro demonstrava interesse pelo mapa e pela terra. Havia peças demais, mas nenhuma se encaixava completamente. Naquela tarde, Nair comprou 4 câmeras pequenas e sensores simples de movimento. Instalou 2 perto da entrada, uma voltada para o trecho da cerca que havia sido aberto e outra numa árvore próxima aos canais. Também mudou o cadeado do portão. Quando escureceu, permaneceu dentro da pequena construção com as luzes apagadas. Esperou até quase meia-noite. Nada aconteceu. Na noite seguinte, repetiu o mesmo procedimento. Perto das 10h30, viu faróis passando lentamente pela estrada, mas o veículo não parou. Na terceira noite, uma das câmeras registrou um carro aproximando-se da propriedade e fazendo o retorno. A imagem estava distante demais para mostrar a placa. Nair salvou o vídeo. Na manhã seguinte, Osmar apareceu no portão.
Ela quase mandou que fosse embora, mas ele pediu 5 minutos. Nair abriu apenas depois que o irmão disse que estava pronto para explicar tudo. Osmar não quis conversar ali. Pediu que ela entrasse na caminhonete dele. Os dois seguiram por uma estrada secundária durante cerca de 15 minutos até chegar a um galpão abandonado onde antigamente funcionava um depósito de ração. Osmar estacionou, pegou o celular e abriu uma sequência de fotografias. A primeira mostrava 2 homens perto da cerca da Baixada do Cedro. A segunda mostrava uma pequena retroescavadeira sendo retirada de um caminhão. Na terceira, a máquina aparecia dentro da propriedade. Nair aumentou a imagem. Um dos homens usava boné e camisa escura. Ela não o reconheceu. O outro aparecia de lado. Osmar disse que aquele se chamava Darlan e trabalhava havia anos fazendo serviços nas propriedades de Amaro Góes. Nair perguntou quando as fotografias tinham sido tiradas. Osmar respondeu que eram da noite da sabotagem. Ela levantou os olhos e perguntou novamente por que ele estava lá. Dessa vez, o irmão contou tudo. 2 dias antes, enquanto consertava uma máquina numa oficina próxima à saída da cidade, ouvira Darlan conversando com outro homem. Eles não sabiam que Osmar estava atrás de um caminhão desmontando uma peça. Darlan perguntou se a topógrafa já tinha chegado ao ferro. O outro respondeu que sim e disse que Amaro queria saber quanto estava exposto. Osmar entendeu imediatamente que falavam de Nair. Em vez de avisá-la sem provas, decidiu seguir Darlan naquela noite. Viu quando o caminhão parou longe do portão e quando os 2 homens soltaram a cerca. Osmar ficou escondido e tirou as fotos. Nair perguntou por que ele não chamou a polícia. Osmar disse que não sabia exatamente o que os homens fariam e que, quando percebeu a máquina entrando, tentou chegar mais perto para registrar a placa. Foi nesse momento que Célia o viu perto da estrada. Depois, Osmar telefonou para Nair pedindo que ela saísse da propriedade porque tinha medo de que os homens ainda estivessem por perto. Nair perguntou por que ele não contou tudo no dia seguinte. Osmar respirou fundo e respondeu que Darlan o tinha visto quando estava indo embora. Poucas horas depois, alguém apareceu na oficina e avisou que seria melhor ele cuidar da própria vida. Osmar ficou com medo de colocar a irmã numa situação ainda pior antes de conseguir organizar as provas. Nair voltou a olhar as fotografias. O horário registrado no celular coincidia com o período em que os canais tinham sido destruídos. Ela percebeu que tinha acusado o irmão sem saber o que realmente havia acontecido. Não pediu desculpas imediatamente. Perguntou apenas se ele tinha mais alguma coisa. Osmar mostrou um vídeo curto. A gravação estava escura, mas era possível ouvir o motor da retroescavadeira. Em determinado momento, um dos homens gritava para o outro fechar o canal do lado norte primeiro. Nair reconheceu aquele ponto. Era justamente o canal que conduziria a água na direção das comportas antigas. Ela assistiu ao vídeo outra vez. Então percebeu algo que não tinha notado antes. Os homens não estavam destruindo os canais ao acaso. Haviam deixado intactos trechos que não levavam às comportas. O objetivo era impedir que a água chegasse à estrutura de ferro. Nair perguntou a Osmar se Amaro sabia que ele tinha aquelas imagens. O irmão respondeu que provavelmente não. Darlan o tinha visto de longe, mas não sabia se Osmar conseguira fotografar alguma coisa. Nair pediu que ele fizesse cópias e guardasse em lugares diferentes. Depois, os dois voltaram para a Baixada do Cedro. Pela primeira vez desde a compra, Osmar entrou na propriedade sem reclamar do barro ou dizer que a irmã tinha cometido um erro. Quando chegaram às comportas, Nair mostrou a placa de metal com as iniciais da antiga empresa da família Góes. Osmar passou a mão perto da ferrugem sem tocar na peça e perguntou o que aquilo significava. Nair respondeu que ainda precisava provar, mas alguém havia construído aquele sistema depois do mapa de 1948 e bloqueado o caminho original do riacho. Se a família Góes tinha participado da obra, Amaro poderia estar tentando impedir que a história viesse à tona. Osmar perguntou onde Gasparino entrava nisso. Nair não soube responder. O desaparecimento do velho continuava sendo a parte mais estranha. Naquela tarde, os irmãos trabalharam juntos para recuperar uma das barreiras destruídas. Osmar não entendia completamente os cálculos de Nair, mas carregava pedras, retirava terra e fazia o que ela pedia.
Perto das 5, enquanto estavam num trecho distante da entrada, ouviram um veículo parar na estrada. Nair largou a ferramenta e caminhou até um ponto de onde conseguia ver o portão. Um carro preto estava parado do lado de fora. Era o mesmo que ela tinha visto antes. Amaro Góes desceu sozinho. Não tentou entrar. Apenas ficou esperando. Nair limpou as mãos na calça e seguiu até ele, com Osmar alguns metros atrás. Amaro cumprimentou os dois e olhou para as áreas onde os canais estavam sendo reconstruídos. Disse que tinha ouvido falar dos estragos e que era uma pena alguém entrar numa propriedade particular para fazer aquilo. Nair perguntou como ele sabia da sabotagem. Amaro respondeu que Santa Eulália era pequena e as notícias corriam rápido. Osmar deu um passo à frente, mas Nair levantou a mão para que o irmão não falasse. Amaro então olhou diretamente para ela e disse que talvez toda aquela dor de cabeça tivesse uma solução simples. Nair perguntou qual. Ele tirou um envelope do bolso, mas não entregou. Disse que estava interessado nos 85 acres e que pagaria 3 vezes o valor que ela havia desembolsado. Nair não respondeu de imediato. Amaro acrescentou que a oferta valeria por pouco tempo e que ela poderia sair dali com muito mais dinheiro do que tinha chegado. Nair perguntou por que um homem com tantas terras queria justamente um lugar que todos chamavam de brejo inútil. Amaro sorriu, guardou o envelope novamente e disse que negócios não precisavam ter explicação quando o preço era bom. Entrou no carro e foi embora. Nair acompanhou o veículo até desaparecer na estrada. Osmar perguntou se ela estava pensando em aceitar. Nair olhou para os canais destruídos, depois para as comportas enterradas e respondeu que não. Se Amaro estava disposto a pagar 3 vezes mais por uma terra que, segundo todos, não servia para nada, então ela precisava descobrir o que ele estava tentando comprar antes que ele encontrasse outra maneira de fazê-la desistir. Naquela noite, Nair levou para casa uma cópia das fotografias feitas por Osmar e deixou outra com o irmão. As imagens mostravam Darlan e outro homem entrando na Baixada do Cedro com uma pequena retroescavadeira, mas não mostravam Amaro dando nenhuma ordem. Isso incomodava Nair porque ela sabia que suspeitar era uma coisa e provar era outra. A oferta feita por Amaro também não saía de sua cabeça. 3 vezes o valor pago pelos 85 acres era dinheiro demais para ser tratado como simples interesse comercial. Ele poderia comprar terras melhores por muito menos. Ainda assim, queria justamente a área que durante décadas ninguém conseguira aproveitar. Na manhã seguinte, Nair chegou à propriedade cedo e encontrou um envelope preso entre o portão e a cerca. Não havia nome. Dentro estava uma proposta impressa com o valor oferecido por Amaro, as condições da compra e o telefone de um advogado. O documento já estava pronto para ser discutido e dizia que o pagamento poderia ser feito rapidamente. Nair dobrou as folhas, guardou na caminhonete e continuou trabalhando. Osmar apareceu pouco depois. Ele queria saber se Amaro tinha voltado a procurá-la. Nair mostrou o envelope. Osmar leu 2 vezes e disse que aquilo confirmava que havia alguma coisa importante escondida na história daquelas terras. Mesmo assim, pediu que a irmã pensasse no risco. Os homens de Amaro já tinham invadido a propriedade uma vez. Gasparino continuava desaparecido. Ninguém sabia até onde aquilo poderia chegar. Nair respondeu que vender naquele momento significaria nunca descobrir por que tinham tentado fechar os canais. Osmar perguntou se valia a pena arriscar tudo por uma resposta. Ela não respondeu. Passou a manhã recuperando pontos destruídos e conferindo as câmeras. Perto do almoço, um carro entrou pela estrada e parou diante do portão. Dessa vez, Amaro não veio sozinho. Um homem de camisa social desceu com ele carregando uma pasta. Nair deixou os dois esperando do lado de fora. Amaro disse que queria conversar apenas alguns minutos. Ela respondeu que podia falar dali mesmo. O homem que o acompanhava se apresentou como advogado e explicou que a proposta era legítima, sem qualquer condição escondida. Nair perguntou novamente por que Amaro queria a Baixada do Cedro. O empresário olhou para a propriedade e disse que pretendia ampliar uma área de criação e precisava de terras próximas para compensar outros investimentos. Nair apontou que a Baixada alagava no inverno e endurecia no verão. Amaro respondeu que possuía máquinas e dinheiro para corrigir o problema. Nair quase sorriu.
Disse que 3 proprietários haviam tentado fazer isso e falharam. Amaro então perdeu parte da calma. Perguntou se ela realmente preferia continuar gastando dinheiro num terreno problemático em vez de sair com 3 vezes o que tinha investido. Nair respondeu que sim. O advogado fechou a pasta. Amaro continuou parado. Depois perguntou se Gasparino havia mostrado outros documentos além do mapa. Nair sentiu o corpo ficar tenso, mas não demonstrou. Perguntou por que ele queria saber. Amaro respondeu que estava tentando evitar que ela cometesse um erro. Então disse algo que Nair não esperava. Contou que Gasparino havia trabalhado durante anos para a família Góes. Nair respondeu que já sabia. Amaro pareceu surpreso por um instante. Logo depois, disse que provavelmente ela não sabia de tudo. Segundo ele, Gasparino tinha feito mais do que organizar papéis. Conhecia propriedades, acompanhava serviços e tinha acesso a documentos particulares da família. Amaro afirmou que o velho sempre tivera uma obsessão pelo antigo Riacho do Cedro e que anos antes já tentara convencer outras pessoas de que existiam estruturas enterradas na Baixada. Nair perguntou qual seria o interesse de Gasparino em inventar aquilo. Amaro respondeu que essa era justamente a parte que deveria preocupá-la. Disse que o velho conhecia histórias sobre equipamentos, peças e instalações antigas abandonadas pela família e talvez acreditasse que alguma coisa de valor continuava enterrada ali. Na versão de Amaro, Gasparino precisava de alguém disposto a comprar a terra e pagar pelas escavações. Nair teria feito exatamente isso. Por alguns segundos, ela não encontrou resposta. Amaro percebeu. Disse que não estava pedindo que acreditasse nele. Bastava olhar para os fatos. Gasparino aparecera logo depois da compra. Entregara um mapa. Indicara onde ela deveria procurar e desaparecera assim que as comportas foram encontradas. Nair perguntou onde ele estava. Amaro disse que não sabia. Ela observou o rosto dele tentando identificar alguma reação, mas não conseguiu. O empresário então deu mais um passo. Disse que talvez Gasparino tivesse encontrado o que procurava e ido embora antes que Nair percebesse que tinha sido usada. Osmar, que estava ouvindo tudo alguns metros atrás, se aproximou e perguntou se Amaro também pretendia dizer que Darlan entrara na propriedade sem receber ordem de ninguém. O rosto de Amaro mudou. Perguntou do que ele estava falando. Osmar respondeu que sabia muito bem. Nair interrompeu antes que o irmão revelasse as fotografias. Disse que a conversa tinha acabado. Amaro olhou para os dois e afirmou que a oferta continuaria válida por mais 3 dias. Depois entrou no carro com o advogado e foi embora. Assim que ficaram sozinhos, Osmar perguntou por que Nair não tinha mostrado as fotos. Ela respondeu que ainda não queria que Amaro soubesse exatamente quais provas possuíam. O irmão concordou, mas disse que a história sobre Gasparino parecia feita para assustá-la. Nair queria pensar o mesmo. O problema era que algumas partes eram verdadeiras. Gasparino realmente tinha trabalhado para os Góes. Realmente conhecia os arquivos. Realmente tinha aparecido com um mapa justamente quando ela começara a medir a terra. E tinha desaparecido no momento mais importante. Naquela tarde, Nair deixou Osmar cuidando da propriedade e foi até a prefeitura. Pediu acesso a antigos registros de pagamento e encontrou o nome de Gasparino ligado a serviços administrativos feitos para várias empresas e propriedades, incluindo a família Góes. Depois, foi ao cartório. Uma funcionária encontrou registros antigos mostrando que Gasparino tinha servido como testemunha em 2 negócios envolvendo terras dos Góes. Nada daquilo provava a história de Amaro, mas também não ajudava Nair a descartá-la. Ela voltou para casa já de noite. Colocou o mapa de 1948 sobre a mesa e examinou cada dobra, cada mancha e cada anotação. Pela primeira vez, perguntou a si mesma se Gasparino poderia ter alterado alguma coisa. Comparou nomes de estradas e limites com outros documentos antigos. Tudo parecia verdadeiro. O riacho também aparecia em uma cópia incompleta de um registro ainda mais antigo que Nair encontrara na prefeitura. Portanto, aquela parte não tinha sido inventada. Mas ainda havia uma pergunta. Por que Gasparino esperara tantos anos para mostrar o mapa? Nair pegou o telefone e tentou ligar novamente. Continuava desligado. No dia seguinte, ela foi até a casa do velho. Bateu várias vezes. Ninguém respondeu. Pela janela, viu uma cadeira fora do lugar e uma caneca sobre a mesa, mas nada indicava briga ou invasão.
Uma vizinha contou que Gasparino tinha saído levando uma bolsa e alguns papéis. Nair perguntou se alguém o acompanhava. A mulher respondeu que não. Disse apenas que ele parecia com pressa. Aquilo aumentou a dúvida. Se alguém tivesse levado Gasparino contra a vontade, haveria algum sinal. Mas tudo indicava que ele saíra por conta própria. Quando Nair retornou à baixada, Osmar estava esperando. Ele perguntou o que ela tinha descoberto. Nair contou tudo. Osmar ficou alguns segundos olhando para o chão e depois disse que talvez Gasparino realmente tivesse escondido parte da história. Nair respondeu que isso não mudava o fato de os homens ligados a Amaro terem sabotado os canais. Osmar concordou. Os dois decidiram que não abririam as comportas enquanto não soubessem exatamente para onde a água iria. Nair passou os dias seguintes fazendo novas medições. Em vez de escavar, começou a estudar a capacidade da baixada. Calculou as áreas mais profundas, verificou as margens e acompanhou o comportamento dos canais durante pequenas chuvas. Descobriu que a propriedade podia receber uma quantidade de água muito maior do que imaginara no início. As áreas baixas se conectavam naturalmente quando o nível subia. As pequenas barreiras de pedra reduziam a força da corrente, e os canais permitiam espalhar a água em vez de deixá-la concentrada num único ponto. Isso explicava por que os antigos proprietários tinham fracassado. Eles tentaram expulsar a água de uma área feita para recebê-la. Nair ainda não sabia exatamente o que faria com essa descoberta, mas começou a reforçar algumas margens. Osmar ajudava quando podia. Certa tarde, enquanto transportavam pedras, o rádio da caminhonete informou que uma frente de chuva forte estava se formando na região. A previsão falava em vários dias de instabilidade. Nair anotou a informação, mas não ficou alarmada. Chuvas fortes faziam parte da estação. 2 dias depois, porém, o aviso mudou. A quantidade esperada aumentara muito. A prefeitura começou a recomendar atenção aos moradores das áreas mais baixas. Nair foi até um ponto alto da propriedade e ficou observando o céu carregado. Na estrada do outro lado, viu caminhões passando em direção à fazenda de Amaro. No começo, pensou que fossem entregas comuns. Depois, percebeu que estavam transportando máquinas para fora da propriedade. No fim da tarde, viu outro caminhão levando animais. No dia seguinte, o movimento continuou. Amaro estava retirando equipamentos das partes baixas de suas terras antes mesmo de a chuva começar. Nair achou estranho. Dirigiu até uma estrada pública que passava perto da fazenda e observou de longe. Uma grande represa particular ficava numa parte mais alta, escondida atrás de uma elevação. Nair conhecia sua existência pelos mapas atuais, mas nunca tinha prestado tanta atenção nela. Se aquela represa enchesse demais, a água precisaria sair por algum lugar. Ela voltou para casa e abriu seus mapas. Marcou a posição da represa, as elevações do terreno, a cidade e a baixada do cedro. Passou horas calculando possíveis caminhos. Perto da meia-noite, Osmar telefonou. Disse que Darlan havia aparecido numa oficina procurando 2 bombas grandes e combustível. Nair perguntou para quê. Osmar não sabia. Antes de desligar, contou outra coisa. Um conhecido que trabalhava perto da fazenda dos Góis ouvira que Amaro estava preocupado com o nível da represa caso a previsão se confirmasse. Nair voltou aos mapas. Se a água fosse liberada de maneira controlada, existiam canais que poderiam conduzi-la sem grande perigo. Mas se alguém abrisse uma saída rapidamente para proteger a fazenda, uma parte enorme seguiria para as áreas mais baixas. E Santa Eulália estava exatamente naquele caminho. Na manhã seguinte, o terceiro e último dia da proposta de compra, Amaro telefonou. Perguntou se Nair tinha tomado uma decisão. Ela respondeu que não venderia. Houve alguns segundos de silêncio. Ele disse que ela estava deixando uma oportunidade passar por confiar numa história contada por um homem que tinha desaparecido. Nair respondeu que Gasparino não tinha nada a ver com sua decisão. Amaro então perguntou se ela tinha certeza de que sabia o que estava fazendo com aqueles canais. Nair sentiu um arrepio. Perguntou o que ele queria dizer. Amaro respondeu que água era uma coisa perigosa quando alguém tentava controlar sem entender de onde ela vinha. A ligação terminou logo depois. Nair ficou olhando para o telefone. Em seguida, pegou as chaves da caminhonete e voltou para a baixada do cedro. O vento já estava mais forte.
Nuvens escuras cobriam boa parte do céu. Ela encontrou Osmar perto das comportas e disse que, a partir daquele momento, ninguém abriria aquelas estruturas. Não enquanto não soubessem o que estava acontecendo. Depois pediu que ele ajudasse a reforçar 2 pontos dos canais e retirar ferramentas das áreas mais baixas. Osmar perguntou se ela estava esperando uma enchente. Nair respondeu que ainda não sabia. Enquanto trabalhavam, começou uma chuva fina. Pouco depois, o telefone de Nair recebeu um alerta informando que o volume previsto para as próximas horas tinha aumentado outra vez. Ela olhou para os canais, para a baixada e para a direção da fazenda de Amaro. Então percebeu que talvez o maior perigo não estivesse debaixo da terra, nas comportas que ela havia encontrado. Talvez estivesse vários quilômetros acima, atrás de uma represa cheia, nas mãos de um homem que já estava retirando tudo o que podia perder antes que a tempestade chegasse. A chuva que começou fina no fim daquela tarde não demorou a aumentar. Quando Nair e Osmar terminaram de retirar as ferramentas das partes mais baixas da Baixada do Cedro, o céu já estava tão escuro que parecia noite. A água batia no telhado da pequena construção e escorria pelas laterais do terreno em filetes que cresciam a cada minuto. Nair ficou do lado de fora, protegida por uma capa de chuva, observando os canais que havia aberto durante os últimos meses. Pela primeira vez, todos começaram a receber água ao mesmo tempo. Osmar pediu que ela entrasse, mas Nair continuou acompanhando o nível marcado nas estacas. Não estava preocupada apenas com a quantidade de chuva que caía sobre os 85 acres. O que mais a assustava era a represa da fazenda de Amaro. Se o nível já estava alto antes da tempestade, aquelas horas de chuva poderiam levar a água perto do limite. Às 7 da noite, o telefone de Osmar tocou. Era Dalva. Ela estava nervosa, porque a rua diante de sua casa começava a alagar. Osmar disse que iria buscá-la. Nair concordou e pediu que ele levasse a mãe para a casa de uma tia que morava numa parte alta da cidade. Antes de sair, Osmar perguntou se Nair iria com ele. Ela respondeu que precisava ficar mais alguns minutos para verificar os canais. O irmão não gostou, mas foi embora. Nair entrou na caminhonete e ligou o rádio. A prefeitura pedia que moradores das regiões mais baixas deixassem suas casas se tivessem para onde ir. 2 ruas perto do centro já estavam interditadas. Uma pequena ponte na saída norte havia sido fechada porque a água chegara perto da pista. A tempestade era muito maior do que as previsões feitas 2 dias antes. Nair abriu no celular uma imagem do mapa da região e comparou com suas anotações. Se a chuva continuasse naquele ritmo, a Baixada do Cedro alagaria naturalmente durante a madrugada. Isso não era novidade. O problema seria receber a água de fora numa velocidade muito maior. Às 7h40, ela recebeu uma ligação de Osmar. Ele tinha conseguido buscar Dalva, mas estava preso no trânsito perto da avenida principal. Disse que algumas famílias já tiravam geladeiras, colchões e móveis das casas. Nair perguntou se ele tinha notícias da fazenda de Amaro. Osmar respondeu que não. Antes que desligassem, outro telefonema entrou. Era Célia, a mulher que morava perto da estrada. Ela estava chorando e disse que a água havia começado a atravessar o quintal. Nair perguntou de onde vinha. Célia respondeu que não sabia, mas nunca tinha visto o córrego próximo subir tão rápido. Nair pediu que ela não esperasse. Mandou que pegasse documentos, remédios e saísse para a casa de parentes numa área alta. Depois desligou e voltou para a chuva. Os canais estavam enchendo. A água seguia exatamente pelas faixas que Nair havia marcado, passando pelas pequenas barreiras de pedra e se espalhando pelas partes mais baixas. Aquilo funcionava como ela esperava, mas ainda era apenas água da chuva. Às 8h15, um som diferente apareceu no meio da tempestade. Primeiro Nair pensou que fosse trovão. Depois ouviu outra vez. Era um barulho longo e pesado vindo da direção norte. Alguns minutos depois, a corrente de um dos canais aumentou de repente. Nair apontou a lanterna e viu água barrenta entrando numa velocidade que não fazia sentido. Ela correu até a caminhonete, pegou o telefone e ligou para Osmar. Perguntou se ele já tinha deixado Dalva em segurança. Ele respondeu que sim, e que estava voltando. Nair disse para não seguir pela estrada principal e pediu que ele fosse direto para a entrada mais alta da propriedade.
Osmar percebeu a urgência e perguntou o que estava acontecendo. Nair respondeu que estava chegando água demais. A chuva sozinha não explicava aquilo. Enquanto falava, uma nova corrente atravessou uma depressão que até então estava quase vazia. Nair subiu numa parte mais alta e apontou a lanterna para o norte. Mesmo no escuro, conseguiu enxergar uma grande massa de água avançando por áreas que normalmente permaneciam secas. Seu primeiro pensamento foi a represa de Amaro. Se tivesse rompido, a situação seria muito pior. Mas a água não chegava como uma parede única. Parecia uma descarga contínua e forte, como se alguma saída tivesse sido aberta. Nair ligou para um funcionário da prefeitura que conhecia havia anos e perguntou se alguém tinha recebido aviso sobre liberação da represa dos Góis. O homem disse que não. Nair pediu que verificasse imediatamente. 5 minutos depois ele retornou. Não havia nenhuma liberação comunicada. Nair sentiu o estômago apertar. Naquele momento entendeu o que provavelmente estava acontecendo. Amaro tinha retirado animais e máquinas das áreas baixas antes da tempestade. Se a represa ameaçasse inundar sua fazenda, abrir uma saída poderia salvar seus bens, mas lançaria uma quantidade enorme de água para baixo. E abaixo estava Santa Eulália. Osmar chegou perto das 9. Deixou a caminhonete numa parte alta e correu até Nair. A água já alcançava lugares onde, 1 hora antes, eles caminhavam normalmente. Nair mostrou a direção da corrente. Osmar perguntou se a represa tinha estourado. Ela respondeu que não acreditava. Se tivesse rompido, provavelmente já estariam debaixo de água. Alguém parecia estar liberando o reservatório. Osmar perguntou o que podiam fazer. Nair olhou para os canais. Havia passado meses construindo aquele sistema para recuperar os caminhos antigos da água, não para enfrentar uma emergência daquela escala. Mesmo assim, suas medições mostravam que as partes mais baixas dos 85 acres podiam receber um volume enorme antes de alcançar as margens mais altas. O problema era fazer a enxurrada entrar ali, em vez de continuar seguindo para a cidade. Nair correu até a pequena construção e pegou um mapa plastificado. Abriu sobre o capô da caminhonete. Indicou 3 pontos. Se removessem 2 barreiras provisórias e abrissem um trecho lateral do canal norte, parte da corrente poderia ser desviada para dentro da baixada. Osmar perguntou quanto. Nair respondeu que não sabia. Também não sabia se as margens resistiriam. Se errassem, poderiam concentrar a água num ponto e romper uma das laterais, jogando tudo de volta na estrada. Osmar olhou para ela e perguntou qual era a outra opção. Nair não respondeu porque os dois sabiam. A água continuaria descendo. Eles pegaram pás, lanternas e ferramentas. A primeira barreira foi retirada rapidamente. Assim que a última fileira de pedras saiu, a água invadiu o canal com tanta força que Osmar quase caiu. Nair segurou seu braço e os dois recuaram. A corrente percorreu o caminho aberto e começou a se espalhar por uma grande área coberta de tábuas. Funcionou. Eles seguiram para o segundo ponto. Nesse momento, faróis apareceram perto da entrada. Eram 3 veículos. 4 homens e 2 mulheres desceram. Entre eles estava Joel, dono de uma pequena mercearia perto da casa de Célia. Osmar tinha telefonado para ele durante o caminho e pedido ajuda. Nair não perdeu tempo explicando toda a situação. Apenas indicou onde cada pessoa deveria ficar e deixou claro que ninguém entraria na corrente principal. Precisavam remover pedras e terra apenas dos pontos marcados. Durante quase 1 hora, trabalharam debaixo de chuva. Mais moradores apareceram. Alguns tinham deixado suas casas depois que as ruas começaram a alagar, e vieram porque ouviram que Nair estava tentando desviar parte da água. Às 10h20, o segundo canal foi aberto. A mudança foi imediata. Uma grande quantidade de água deixou de seguir diretamente para a estrada e entrou na parte oeste da propriedade. Nair caminhava de um ponto ao outro observando as estacas. O nível subia rápido demais. Em alguns lugares, as marcas desapareceram em poucos minutos. Osmar perguntou quanto ainda cabia. Nair respondeu que bastante, mas não conseguia calcular com precisão naquela situação. A chuva não diminuía e a descarga que vinha do norte continuava. Pouco antes das 11, ouviram um estalo forte. Uma parte da margem de um canal cedeu. A água abriu uma passagem no barro e começou a correr para um ponto que Nair não queria. Ela gritou para todos se afastarem. Um homem tentou colocar pedras no buraco,
Mas Nair mandou que saísse dali imediatamente. Não havia como enfrentar aquela força de perto. Ela pegou a lanterna e correu por um caminho mais alto até outra barreira. Se abrisse aquele ponto, poderia diminuir a pressão sobre a margem rompida. Osmar foi atrás. Os dois retiraram pedras com as mãos, porque as pás tinham ficado para trás. Quando a passagem se abriu, parte da corrente mudou de direção. O buraco continuou aumentando por alguns minutos e depois estabilizou. Nair percebeu que estava tremendo, não de frio, mas pelo esforço e pelo medo de que alguma coisa saísse do controle. À meia-noite, a Baixada do Cedro já não parecia a mesma propriedade. Grandes áreas estavam cobertas de água. As tábuas apareciam apenas pelas pontas. Pequenas ilhas de terreno mais alto continuavam visíveis. Os canais, antes estreitos, tinham virado correntes largas ligando uma parte à outra. Nair pediu que todos fossem para a área próxima à entrada, que ficava num nível mais alto. Não queria ninguém espalhado pelo terreno caso a água subisse de repente. Quando chegaram lá, encontraram pessoas vindas da cidade procurando informações. Uma delas contou que a avenida principal estava alagada, mas o nível havia parado de subir tão rápido. Outra disse que a água perto da praça tinha aumentado durante quase 1 hora e depois diminuído. Nair não sabia se aquilo tinha relação direta com o que estavam fazendo. Ainda era cedo para saber. À 1 da manhã, o funcionário da prefeitura voltou a telefonar. Ele disse que havia recebido informação de que uma grande quantidade de água tinha saído da represa de Amaro, mas ninguém conseguia confirmar se fora uma abertura planejada ou uma falha no sistema. Nair perguntou se a estrutura tinha rompido. Ele respondeu que não. A represa continuava de pé. Aquilo confirmou sua principal suspeita. Alguém tinha aberto a saída. Osmar ouviu a conversa e ficou furioso. Disse que Amaro tinha feito aquilo para salvar a própria fazenda. Nair pediu que não tirasse conclusões antes de terem provas. Naquele momento, precisavam se preocupar com a água. Perto das 2, a chuva finalmente começou a diminuir. A descarga vinda do norte também perdeu força. Nair caminhou até um ponto alto de onde podia observar quase toda a propriedade. Sob a luz fraca da madrugada, viu uma enorme superfície escura ocupando os 85 acres. A Baixada do Cedro tinha se transformado num reservatório. Osmar chegou ao lado dela e perguntou se aquilo tudo iria transbordar. Nair apontou para 3 árvores que havia usado como referência nas medições. A água ainda estava abaixo da marca crítica. Se a chuva realmente estivesse diminuindo, provavelmente aguentaria. Pouco depois das 3, chegou a notícia de que o nível no centro da cidade começava a baixar. Algumas casas tinham sido invadidas pela água e várias ruas estavam cheias de lama, mas não havia notícia de uma grande corrente atravessando os bairros baixos. Nair sentou no chão molhado pela primeira vez em horas. Osmar ficou ao lado dela. Nenhum dos dois falou durante algum tempo. Quando começou a clarear, a chuva virou apenas uma garoa. Os moradores que tinham ajudado começaram a enxergar o tamanho da área inundada. Joel apontou para o lago improvisado e perguntou como Nair sabia que aquela terra conseguiria receber tanta água. Ela respondeu que não sabia que receberia tudo aquilo. Sabia apenas que a água sempre tentava chegar ali e que os canais tinham devolvido caminhos que estavam fechados. Enquanto falava, um barulho metálico veio da região das antigas comportas. Nair se levantou imediatamente. Osmar perguntou o que tinha sido. Ela pegou a lanterna e pediu que ninguém a seguisse até ter certeza de que o caminho era seguro. Os dois acabaram indo juntos. A água chegava perto da cintura em alguns trechos, então precisaram contornar pelas partes altas. Quando finalmente alcançaram a área, viram barro, galhos e plantas acumulados junto às estruturas de ferro. Uma das comportas continuava fechada, mas a outra havia se deslocado alguns centímetros sob a pressão da água. Um fluxo fino atravessava uma abertura que não existia no dia anterior. Nair se aproximou o suficiente para observar sem tocar. A água que passava por ali não seguia para a cidade. Ia na direção oposta, entrando numa depressão antiga indicada no mapa de 1948. Osmar percebeu também. Perguntou para onde aquilo levava. Nair olhou o mapa no celular e respondeu que, se o desenho antigo estivesse certo, seguia para as comunidades rurais do outro lado da baixada.
Antes que pudesse dizer mais, ouviram vozes vindo da entrada da propriedade. Havia muita gente chegando. Nair e Osmar voltaram pelo caminho alto. Quando alcançaram o portão, dezenas de moradores estavam reunidos do lado de fora. Alguns tinham passado a noite retirando água de suas casas. Outros haviam acompanhado o nível das ruas e queriam entender por que a enchente perdera força. Nair abriu o portão, mas pediu que ninguém entrasse porque o solo ainda estava instável. Foi então que um homem no meio do grupo apontou para a estrada. Um carro acabava de parar atrás da multidão. Nair reconheceu o veículo antes mesmo de a porta abrir. Amaro Góes desceu, olhou para o enorme volume de água acumulado na Baixada do Cedro e ficou imóvel. Pela primeira vez desde que Nair o conhecera, ele não parecia ter uma resposta pronta. E enquanto todos olhavam para Amaro, um novo som começou a correr pela propriedade. Não era chuva, motor ou água batendo contra as margens. Era água seguindo por uma passagem que estivera fechada durante décadas. O antigo riacho do Cedro começava a abrir caminho outra vez. Quando o dia clareou de vez, ninguém conseguia olhar para a Baixada do Cedro e enxergar o terreno que existia ali na tarde anterior. A água ocupava quase toda a propriedade, formando uma grande área alagada que refletia o céu ainda coberto de nuvens. As partes mais altas apareciam como pequenas ilhas, e as árvores jovens que Nair havia plantado meses antes permaneciam firmes nas margens. Algumas estavam inclinadas, com galhos presos entre folhas e restos trazidos pela corrente, mas as raízes tinham segurado boa parte do solo ao redor. Do lado de fora da cerca, cada vez mais moradores chegavam. Alguns vinham a pé porque ainda havia ruas onde os carros não conseguiam passar. Outros chegavam cobertos de barro depois de uma madrugada inteira retirando móveis, limpando casas e ajudando vizinhos. Muitos tinham ouvido que a Baixada do Cedro havia recebido grande parte da água que vinha do norte e queriam ver com os próprios olhos. Nair não permitiu que ninguém entrasse. O terreno ainda estava instável, os canais continuavam cheios e ela não sabia se alguma margem poderia ceder. Osmar ficou perto do portão explicando que todos precisavam esperar. Amaro permanecia alguns metros afastado, perto do carro. Ele olhava mais para a região das comportas do que para o restante da propriedade. Nair percebeu. Caminhou até ele e perguntou se sabia o que tinha acontecido na represa durante a noite. Amaro respondeu que também havia passado horas tentando proteger sua propriedade e que não tinha tempo para perguntas. Nair disse que a prefeitura tinha recebido informação sobre uma grande descarga de água vinda da represa dos Góes. Amaro afirmou que a chuva havia sido fora do normal e que qualquer sistema poderia liberar água numa situação como aquela. Osmar ouviu e perguntou se ele estava dizendo que as saídas tinham aberto sozinhas. Amaro respondeu que não precisava explicar o funcionamento de sua represa para eles. Nair não discutiu. Disse apenas que alguém teria de explicar, porque a água liberada seguira na direção da cidade. Amaro olhou para as pessoas reunidas e respondeu que era muito fácil procurar culpados depois de uma tempestade. Antes que Nair falasse outra coisa, um morador chamou por ela. A água estava se movendo perto das comportas. Nair pegou suas botas mais altas, uma corda, e pediu que Osmar fosse com ela. Os dois seguiram por uma faixa de terreno que permanecia acima do nível da água. O caminho demorou mais do que o normal, porque vários trechos estavam cobertos de lama. Quando chegaram perto da estrutura de ferro, Nair viu que a abertura havia aumentado desde a madrugada. A pressão da água tinha deslocado parte do barro que mantinha uma das peças presa. O fluxo que atravessava a comporta agora era forte o suficiente para formar uma corrente clara do outro lado. Nair seguiu pela margem durante alguns metros. A água avançava por uma depressão que antes parecia apenas um trecho baixo coberto por vegetação. Era exatamente o caminho desenhado no mapa de 1948. Osmar perguntou se aquilo poderia causar outra inundação. Nair respondeu que o terreno daquele lado descia de forma suave e que, se o mapa estivesse certo, o riacho seguiria por áreas onde já havia passado no passado. Mesmo assim, ela não queria abrir mais nada. A própria pressão estava fazendo o trabalho. Eles retornaram ao portão pouco depois. A notícia de que o riacho estava correndo se espalhou entre os moradores. Um homem chamado Pedro,
que vivia numa comunidade rural alguns quilômetros abaixo, disse que seu pai falava de uma nascente que havia secado quando ele ainda era menino. Outra mulher contou que os poços da região tinham piorado ao longo dos anos e que muitas famílias dependiam de caminhões-pipa durante os meses mais secos. Amaro ouviu a conversa e interrompeu. Disse que um pouco de água saindo de uma estrutura velha não significava que um riacho tivesse reaparecido. Nair respondeu que ninguém precisava decidir aquilo naquele momento. Bastava esperar e acompanhar o caminho da água. Amaro então voltou ao assunto de Gasparino. Perguntou onde estava o homem que tinha colocado todas aquelas ideias na cabeça dela. Disse que era curioso que ele tivesse desaparecido, justamente quando as coisas começaram a ficar sérias. Algumas pessoas se entreolharam. A história do desaparecimento já tinha se espalhado. Nair sentiu a dúvida voltar. Apesar de tudo que havia acontecido durante a tempestade, ela ainda não sabia onde Gasparino estava, nem por que saíra sem avisar. Perto das 9 da manhã, 2 veículos da prefeitura chegaram. Técnicos começaram a fotografar estradas, canais e pontos onde a água tinha passado. Nair entregou cópias das imagens da sabotagem, mas explicou que não podia afirmar quem tinha dado a ordem. Osmar mostrou o vídeo feito naquela noite e identificou Darlan. Um dos técnicos disse que a polícia também precisaria receber o material. Amaro ouviu parte da conversa e telefonou para alguém. Pouco depois, tentou sair, mas um funcionário da prefeitura pediu que ele permanecesse disponível para prestar informações sobre a represa. Amaro respondeu que ninguém tinha autoridade para mantê-lo ali e entrou no carro. Antes que ligasse o motor, porém, outro veículo apareceu na estrada. Era um carro branco antigo, coberto de lama. Parou atrás de um dos veículos da prefeitura. A porta do passageiro abriu e Gasparino desceu. Durante alguns segundos, ninguém falou. Nair ficou olhando sem saber se sentia alívio ou raiva. O velho parecia cansado. A mesma camisa que usava dias antes estava amassada, e ele carregava uma pasta grossa protegida por 2 sacos plásticos. Do lado do motorista, desceu uma mulher de cabelos brancos, chamada Lúcia Farias, aposentada do cartório de uma cidade vizinha. No banco traseiro vinha um homem mais novo, que se apresentou como Renato, advogado. Gasparino caminhou até Nair. Ela não esperou explicações e perguntou onde ele tinha estado. Disse que o procurara em toda parte e que depois do que Amaro havia contado, chegou a pensar que ele tinha usado o mapa para fazê-la escavar a propriedade. Gasparino olhou para Amaro e pareceu entender imediatamente. Disse que deveria ter avisado antes de sair, mas teve medo de falar por telefone depois que percebeu que pessoas estavam seguindo seus passos. Nair perguntou por que não deixou ao menos um bilhete. Gasparino respondeu que tinha deixado um envelope na casa de um conhecido para ser entregue a ela caso não voltasse em 4 dias. Não era uma resposta suficiente para apagar a preocupação, mas Nair queria saber o que havia dentro da pasta. Gasparino colocou os documentos sobre o capô do carro branco e retirou o plástico. Disse que, quando as comportas foram encontradas, entendeu que o mapa de 1948 já não bastava. Amaro poderia dizer que era um desenho errado, que a estrutura de ferro tinha outra função ou que o riacho nunca atravessara aquelas terras. Então Gasparino foi atrás dos registros que lembrava ter visto quando trabalhava com documentos antigos. Primeiro procurou um arquivo regional. Depois foi até um cartório onde parte dos papéis da antiga empresa da família Góes tinha sido registrada. Lúcia o ajudou a localizar livros que ainda não estavam digitalizados. Entre os documentos havia uma autorização temporária para obras de irrigação feita décadas antes. O texto permitia construir uma estrutura para conduzir água durante um período de seca, mas deixava claro que o curso original deveria continuar abastecendo as áreas abaixo. Gasparino colocou outro papel sobre o primeiro. Era um relatório feito alguns anos depois. Nele, aparecia uma reclamação de moradores afirmando que o Riacho do Cedro praticamente havia desaparecido depois das obras da família Góes. Havia assinaturas, datas e nomes de pessoas que já tinham morrido. Nair reconheceu sobrenomes de famílias que ainda viviam nas comunidades rurais. Amaro se aproximou e disse que papéis antigos não provavam nenhuma irregularidade atual. Gasparino respondeu que ainda não tinha terminado. Retirou uma cópia de uma planta feita pela própria empresa que construíra as comportas. O nome no documento era o mesmo das iniciais encontradas na placa de metal.
A planta mostrava duas estruturas. Uma delas controlava o fluxo original do riacho do Cedro. A outra conduzia a água para um canal privado, que seguia em direção às terras dos Góis. Nair ficou olhando para o desenho. Pela primeira vez, tinha diante dela uma prova que ligava diretamente as comportas ao desvio. Amaro disse que aquilo tinha acontecido antes de ele nascer e que não poderia responder por decisões do avô. Renato, o advogado que acompanhava Gasparino, explicou que a questão não era responsabilizá-lo pelo que o avô fizera, mas saber se a família continuava usando um sistema que nunca tinha recebido autorização permanente. Amaro respondeu que sua propriedade tinha documentos atuais de uso da água. Renato disse que justamente esses documentos precisariam ser revistos porque poderiam ter sido concedidos sem considerar o curso original. A discussão chamou a atenção dos técnicos da prefeitura. Eles começaram a fotografar os papéis e anotaram os números dos registros para confirmar a autenticidade depois. Nair então perguntou a Gasparino sobre a história contada por Amaro. Queria saber se ele tinha trabalhado para os Góis e se tinha alguma razão pessoal para fazê-la escavar. Gasparino respondeu diante de todos. Disse que trabalhou para a família durante alguns anos fazendo serviços simples de arquivo e entrega de documentos. Foi nessa época que percebeu que alguns registros antigos sobre o riacho não combinavam com o que existia nos mapas mais recentes. Quando perguntou sobre isso, recebeu ordem para não mexer no assunto. Anos depois, já trabalhando na prefeitura, encontrou o mapa de 1948 numa caixa que seria destruída. Guardou porque reconheceu o antigo caminho da água. Não tinha dinheiro para comprar a Baixada do Cedro, nem conhecimento para provar sozinho o que havia acontecido. Tentou conversar com antigos proprietários, mas nenhum quis gastar dinheiro procurando estruturas enterradas. Quando Nair comprou a área e começou a medir o terreno sem tentar drená-lo, Gasparino percebeu que finalmente alguém poderia entender o mapa. Amaro disse que aquela era uma história conveniente. Gasparino não respondeu. Em vez disso, abriu a pasta novamente e retirou fotografias de páginas de um livro de manutenção. Uma anotação feita décadas antes citava reparos numa comporta da Fazenda Góis e descrevia a peça como responsável por impedir o retorno da água ao canal antigo. Nair leu a frase 2 vezes. Osmar também. O silêncio ao redor mudou. Já não era apenas a palavra de Gasparino contra a de Amaro. Havia registros feitos pela própria empresa ligada à família. Antes que alguém pudesse continuar, um dos técnicos recebeu uma ligação. Ele se afastou por alguns minutos e voltou acompanhado de outro funcionário. Disse que uma equipe tinha acabado de chegar à represa particular. Não havia sinal de rompimento. A estrutura principal estava intacta. No entanto, encontraram uma saída lateral aberta e marcas recentes de operação manual. Amaro respondeu imediatamente que seus funcionários poderiam ter aberto a passagem para evitar que a represa rompesse. O técnico perguntou se a liberação tinha sido comunicada à Defesa Civil ou à Prefeitura. Amaro não respondeu. Perguntou se alguém ali sabia o que teria acontecido caso ele deixasse a represa transbordar. Nair disse que o problema não era apenas ter liberado água, mas fazer isso sem aviso enquanto a cidade estava abaixo. Amaro ficou vermelho e apontou para a Baixada do Cedro. Disse que no fim, a água tinha ido para um terreno vazio e ninguém tinha morrido. Osmar avançou, mas Nair segurou seu braço. Um funcionário da prefeitura informou que aquilo seria investigado e que ninguém deveria alterar a represa, os canais ou as comportas até a chegada das autoridades responsáveis. Enquanto a discussão acontecia, uma caminhonete apareceu na estrada em alta velocidade. Um homem desceu chamando Nair. Era Pedro, o morador da comunidade rural que estivera ali mais cedo. Ele tinha ido verificar um trecho mais abaixo do antigo caminho indicado no mapa. Estava ofegante e com a calça molhada até os joelhos. Disse que a água já tinha chegado à comunidade, não como enchente. O riacho estava correndo por uma vala antiga atrás das casas. Algumas famílias tinham saído para olhar porque aquele trecho permanecera seco durante décadas. Nair pediu que ele mostrasse o local. Pedro disse que levaria todos por uma estrada mais segura. Gasparino fechou os olhos por alguns segundos ao ouvir aquilo. Osmar colocou a mão no ombro dele. Nair voltou para dentro da propriedade antes de seguir com Pedro. Queria verificar o nível da baixada. Quando chegou perto das comportas, percebeu que a água estava mais limpa do que durante a madrugada.
O barro pesado começava a ficar para trás e uma corrente constante passava pela abertura. Ela se abaixou e observou pequenas folhas sendo levadas para o antigo canal. Gasparino chegou alguns minutos depois. Ficou ao lado dela sem falar. Nair perguntou se ele tinha certeza de que aquela era a mesma direção do riacho que conhecera quando criança. Gasparino apontou para o cedro antigo e depois para uma curva quase escondida entre a vegetação. Disse que lembrava daquela curva porque seu pai costumava atravessar ali com ele nos ombros. Nair se levantou. Do outro lado da propriedade, os moradores começaram a entrar apenas até uma área liberada pelos técnicos. A notícia já tinha corrido pela cidade. A baixada do cedro tinha segurado grande parte da enxurrada e um curso de água que muitos acreditavam nunca ter existido estava reaparecendo. Amaro ainda estava perto do portão quando um veículo oficial chegou. 2 agentes desceram e pediram que ele os acompanhasse até a represa para explicar quem havia autorizado a abertura. Amaro tentou falar com o advogado pelo telefone enquanto entrava no carro. Antes de sair, olhou uma última vez para Nair e para Gasparino. Nair não disse nada. Não precisava. Pouco depois, um dos técnicos informou que o uso das estruturas ligadas ao desvio seria suspenso até que os documentos fossem analisados e a origem do direito sobre aquela água fosse esclarecida. A família Góes não poderia mexer nas comportas antigas, nem impedir o fluxo que começava a se formar. No meio da tarde, Nair, Osmar e Gasparino seguiram com Pedro até a comunidade rural. Quando chegaram, encontraram dezenas de pessoas reunidas atrás das casas. Crianças apontavam para a água. Homens e mulheres mais velhos permaneciam parados perto da margem. O riacho ainda era estreito, mas corria de forma contínua sobre um caminho que a vegetação quase tinha escondido. Uma senhora de 81 anos chamada Alzira aproximou-se de Gasparino e perguntou se aquilo era o cedro. Ele respondeu que sim. Alzira contou que sua mãe falava daquele riacho quando ela era pequena, mas que ela mesma quase não lembrava de vê-lo com água. Nair se abaixou, encheu uma das garrafas que sempre carregava e observou a cor. Ainda precisaria fazer testes antes que qualquer pessoa bebesse dali. Mesmo assim, aquilo significava que o sistema antigo estava voltando a funcionar. Quando se levantou, percebeu que várias pessoas olhavam para ela. Pedro perguntou o que aconteceria agora. Queria saber se a água pertencia a Nair, porque atravessava sua propriedade. Outro morador perguntou se ela pretendia cobrar pelo acesso. Uma terceira pessoa quis saber se a baixada do cedro seria transformada num reservatório particular. Nair olhou para Osmar. O irmão também esperava uma resposta. Gasparino parecia saber que havia alguma coisa que ainda não tinha sido contada. Nair guardou a garrafa e disse que ninguém deveria decidir nada naquele dia. Primeiro precisavam confirmar a qualidade da água, garantir que os canais estavam seguros e entender o que as autoridades fariam com os documentos. Pedro concordou, mas perguntou novamente quem seria dono dos 85 acres depois de tudo aquilo. Nair respondeu apenas que essa parte já tinha sido resolvida antes mesmo de ela voltar para Santa Eulália. Osmar franziu a testa. Perguntou do que ela estava falando. Nair disse que explicaria quando todos pudessem estar juntos. Então entrou na caminhonete e deixou o irmão ainda mais confuso, porque ele finalmente percebeu que o riacho não era o único segredo que Nair havia guardado desde o dia em que comprara a baixada do cedro. Nos dias seguintes à tempestade, Santa Eulália ainda estava coberta pelas marcas da água. Havia móveis estragados nas calçadas, paredes manchadas, montes de barro sendo retirados das casas e caminhões trabalhando desde cedo para limpar as ruas. Algumas famílias tinham perdido eletrodomésticos, colchões e parte do que guardavam dentro de casa, mas a situação poderia ter sido muito pior. Os técnicos que analisaram o caminho da enxurrada chegaram à conclusão de que uma grande parte da água liberada durante a noite havia sido desviada para a baixada do cedro. Sem os canais abertos por Nair, aquele volume teria continuado descendo para os bairros mais baixos e alcançado o centro com muito mais força. A notícia correu rapidamente. Pessoas que poucas semanas antes riam da compra, agora apareciam perto da propriedade para tentar enxergar o lago formado dentro dos 85 acres. Nair não gostava da movimentação,
principalmente porque o terreno continuava perigoso em alguns pontos. Colocou placas na entrada, manteve o portão fechado e permitiu apenas a entrada dos técnicos, de moradores que ajudavam nos trabalhos e das pessoas das comunidades rurais envolvidas na recuperação do riacho. A água acumulada começou a baixar devagar. Parte penetrava no solo, parte seguia pelo caminho antigo do Riacho do Cedro, e outra parte permanecia nas áreas mais profundas. Nair recolhia amostras todos os dias, levava algumas para análise e marcava os níveis em suas estacas. Não havia euforia em seu jeito de trabalhar. Ela sabia que uma tempestade tinha mostrado que seus cálculos faziam sentido, mas ainda havia muita coisa para resolver. A água que seguia para as comunidades precisava ser testada. As margens dos canais precisavam ser reforçadas. As comportas antigas não poderiam simplesmente ficar funcionando sem controle. E havia ainda a questão de Amaro. A investigação sobre a abertura da represa avançou rapidamente porque os sinais encontrados eram claros. A estrutura não tinha rompido. A saída lateral havia sido aberta de forma manual durante a tempestade. Funcionários confirmaram que receberam ordem para aliviar o reservatório porque Amaro temia perder máquinas, galpões e animais que não tinham sido retirados a tempo. O problema era que a liberação foi feita sem aviso para a prefeitura e sem qualquer tentativa de retirar moradores das áreas que receberiam aquela água. Darlan foi chamado para prestar depoimento e também teve de explicar por que aparecia nas imagens entrando na propriedade de Nair durante a noite da sabotagem. Amaro negou ter mandado destruir os canais. Disse que Darlan havia agido por conta própria. Darlan, por sua vez, não sustentou essa versão por muito tempo. Admitiu que recebera ordem para fechar os trechos que levavam às comportas, embora tentasse dizer que acreditava estar evitando uma obra perigosa. As fotografias de Osmar, as imagens das câmeras instaladas por Nair e as marcas deixadas pela máquina completaram a sequência do que havia acontecido. Amaro não foi preso naquele momento, mas perdeu o controle sobre as estruturas ligadas ao antigo desvio, enquanto o caso era analisado. Também recebeu ordens para não realizar novas mudanças na represa sem acompanhamento técnico. O direito da família de retirar água do antigo sistema passou a ser questionado com base nos documentos encontrados por Gasparino. Pela primeira vez em décadas, os góis não podiam simplesmente decidir para onde aquela água iria. Gasparino voltou a aparecer quase todos os dias na Baixada do Cedro. Agora ninguém ria quando ele falava do riacho. Alguns moradores até tentavam pedir desculpas pelas brincadeiras feitas durante tantos anos, mas ele não demonstrava interesse em discutir o passado. Preferia acompanhar Nair nas medições. Em uma manhã, os dois seguiram o curso da água até a comunidade onde Pedro morava. O riacho ainda não era grande. Em alguns pontos tinha pouco mais de 1 metro de largura. Mesmo assim, corria continuamente. Os primeiros testes mostraram que a água precisava de tratamento antes do consumo direto, mas sua presença já permitia planejar sistemas simples de armazenamento e filtragem. Para famílias acostumadas a esperar caminhões-pipa durante parte do ano, aquilo mudava muita coisa. Foi nessa semana que surgiu a pergunta que Nair sabia que chegaria. Um grupo de moradores apareceu no portão acompanhado de um funcionário da prefeitura. Queriam conversar sobre o futuro da água. Nair marcou uma reunião para o sábado seguinte no salão da associação comunitária. A notícia se espalhou, e no dia marcado o lugar ficou cheio. Osmar chegou cedo com Dalva. Era a primeira vez que a mãe de Nair participava de qualquer coisa relacionada à Baixada do Cedro desde a compra. Dalva parecia desconfortável. Algumas pessoas que tinham feito comentários sobre a filha agora vinham cumprimentá-la. Ela respondia de maneira curta e permanecia perto de Osmar. Nair entrou carregando uma pasta e uma caixa com documentos. Gasparino sentou perto da frente. Pedro estava com representantes das outras comunidades. Técnicos da prefeitura também compareceram. Até um advogado enviado por Amaro apareceu, mas ficou no fundo do salão sem falar. Quando a reunião começou, um funcionário explicou que ainda havia processos em andamento e que ninguém poderia definir sozinho o direito sobre todo o curso do riacho. Também informou que a Baixada do Cedro tinha demonstrado uma capacidade importante de receber água durante chuvas fortes e que qualquer mudança no terreno precisaria considerar essa função. Depois passou a palavra para Nair. Ela se levantou e colocou um mapa sobre uma mesa. Não fez discurso.
Explicou de maneira simples o que pretendia fazer nos próximos meses. Manteria as áreas mais baixas livres para receber água, reforçaria os canais e trabalharia com técnicos para tornar as comportas seguras. Também queria recuperar vegetação nas margens e criar pontos de armazenamento para as comunidades. Um homem no meio do salão levantou a mão e perguntou quanto ela cobraria pela água. A pergunta deixou o lugar em silêncio. Nair respondeu que não cobraria pela água como proprietária da Baixada do Cedro. Outra pessoa perguntou então quem pagaria pela manutenção. Nair disse que essa era uma questão diferente e que os custos teriam de ser divididos de forma clara entre quem participasse do sistema, com contas abertas e decisões tomadas em conjunto. O advogado de Amaro levantou e perguntou com que direito ela pretendia organizar o uso de uma área que estava registrada em seu nome. Nair olhou para ele e respondeu que a pergunta estava errada. Disse que a Baixada do Cedro não ficaria registrada apenas em seu nome. Osmar virou imediatamente para a irmã. Dalva também pareceu não entender. Nair abriu a caixa e retirou várias pastas. Explicou que meses antes de concluir a compra dos 85 acres, ainda quando trabalhava em seu último serviço fora de Santa Eulália, começou a pesquisar a região. Ela sabia da fama da Baixada desde criança, mas o interesse voltou quando encontrou dados sobre falta de água nas comunidades rurais próximas. Ao comparar mapas antigos e atuais, percebeu diferenças no caminho das áreas de drenagem, embora ainda não tivesse o mapa de Gasparino. Por isso, antes mesmo de voltar definitivamente, procurou famílias que apareciam com frequência nos registros de abastecimento emergencial por caminhões-pipa. Não contou que pretendia comprar a Baixada do Cedro. Disse apenas que estava estudando a criação de uma cooperativa para projetos de água e recuperação de terreno. Algumas pessoas acharam estranho. Outras aceitaram assinar os primeiros documentos porque não havia cobrança nem obrigação financeira. No total, Nair reuniu representantes de 85 famílias, uma para cada acre da propriedade que pretendia adquirir. Osmar levantou da cadeira e perguntou se ela estava dizendo que havia comprado a terra para outras pessoas. Nair respondeu que tinha comprado com o próprio dinheiro porque precisava agir rápido e não queria criar uma dívida para famílias que já enfrentavam dificuldades. Mas, antes da assinatura final da compra, registrou a cooperativa e preparou os documentos necessários para que a propriedade pudesse ser transferida de forma gradual quando o projeto mostrasse que era possível recuperar a função da área. Dalva perguntou por que a filha nunca tinha contado nada. Nair respondeu que, naquele momento, nem ela sabia se daria certo. Se falasse antes de ter medições, documentos e algum resultado, poderia colocar 85 famílias no meio de uma disputa por uma terra que talvez continuasse sem solução. Além disso, se Amaro descobrisse cedo demais que havia um grupo organizado por trás da compra, poderia tentar impedir o negócio. Gasparino perguntou quando ela percebeu que existia um curso de água antigo. Nair explicou que desconfiou pelas diferenças de nível e pelos mapas que conseguira consultar, mas só teve certeza de que havia algo muito errado quando ele apareceu com o documento de 1948. O mapa de Gasparino não tinha criado o plano. Tinha mostrado o que faltava para entender o terreno. O advogado de Amaro perguntou se as 85 famílias tinham colocado dinheiro na compra. Nair respondeu que não. Ele então disse que naquele caso, ela continuava sendo a verdadeira dona. Nair abriu outra pasta e entregou os documentos ao advogado da cooperativa, que estava sentado ao lado de Pedro. O homem explicou que a transferência já havia começado e que as regras impediam a venda isolada dos lotes para empresas ou pessoas de fora sem aprovação coletiva. A Baixada do Cedro não seria dividida fisicamente em 85 pedaços. O número representava as 85 participações iniciais. Cada família teria voz nas decisões, mas a área precisaria continuar funcionando como uma unidade. Aquilo era importante porque cortar o terreno em pequenas propriedades destruiria justamente o sistema que permitia a água se espalhar. Um dos moradores perguntou se Nair ficaria sem nada depois de ter colocado as economias de 20 anos ali. Ela respondeu que também fazia parte da cooperativa e continuaria trabalhando no projeto enquanto fosse escolhida para isso. O dinheiro usado na compra seria registrado como contribuição dela, mas não lhe daria o direito de vender a água ou a propriedade sozinha. Osmar permaneceu calado por vários minutos.
Quando a reunião terminou, ele esperou a maior parte das pessoas sair e encontrou Nair do lado de fora. Dalva estava conversando com Gasparino alguns metros adiante. Osmar perguntou por que a irmã tinha escondido aquilo até dele. Nair respondeu que, no começo, ele teria tentado impedir. Osmar abriu a boca para negar, mas parou. Os dois sabiam que era verdade. Ele perguntou então quando ela teve certeza de que o plano funcionaria. Nair olhou na direção da Baixada do Cedro, que podia ser vista parcialmente da estrada. Depois respondeu que nunca teve certeza. Osmar perguntou como alguém colocava as economias de uma vida inteira numa coisa sem saber se funcionaria. Nair explicou que havia passado 20 anos trabalhando com terreno e água. Em toda a obra, quando a água era empurrada para um lugar errado, aparecia algum problema depois. Na Baixada do Cedro, todo mundo tinha passado décadas tentando tirar a água de lá, mesmo com o terreno mostrando que ela sempre voltava. Nair disse que só percebeu uma coisa. Se aquela terra recebia toda a água que ninguém queria, talvez também pudesse proteger quem vivia abaixo dela. Não sabia que enfrentaria uma tempestade daquele tamanho. Não sabia que Amaro abriria a represa. Não sabia que as comportas ainda poderiam funcionar. Mas sabia que secar a baixada seria destruir justamente a capacidade que ela queria recuperar. Osmar passou a mão no rosto e olhou para o chão. Depois perguntou quanto dinheiro ainda restava na conta dela. Nair respondeu que pouco. Ele riu pela primeira vez em vários dias e disse que pelo menos agora entendia por que ela tinha comprado uma caminhonete tão velha. 1 ano passou. A Baixada do Cedro não virou uma plantação. Também não apareceu comprador oferecendo uma fortuna maior. O terreno continuava alagando durante as chuvas e secando parcialmente durante os meses quentes. Mas agora isso acontecia de maneira controlada. Os canais foram reforçados. As comportas antigas passaram por reparos acompanhados por técnicos. Novas áreas de vegetação foram plantadas nas margens. O riacho não voltou a ter o tamanho que aparecia nas histórias antigas, mas manteve água durante períodos em que antes só existia terra seca. As comunidades instalaram pontos de armazenamento e tratamento. Os caminhões-pipa não desapareceram completamente, mas deixaram de ser a única saída para muitas famílias. A cooperativa passou a cuidar dos 85 acres com reuniões mensais e prestação de contas. Algumas decisões geravam discussões. Havia quem quisesse ampliar os reservatórios, quem preferisse plantar em áreas mais altas e quem achasse que certas partes deveriam permanecer sem qualquer uso. Nair participava das reuniões como qualquer outro membro, embora continuasse responsável pelas medições. Amaro enfrentava processos ligados à liberação da represa e à sabotagem. O antigo direito de uso exclusivo da água por sua propriedade não foi mantido depois da revisão dos documentos. Sua fazenda continuou existindo, mas já não podia fechar o caminho do riacho nem decidir sozinha quanto seria retirado. Gasparino passou a guardar cópias dos documentos em 3 lugares diferentes e gostava de lembrar Nair disso sempre que ela colocava um mapa sobre a mesa. Osmar começou a aparecer na propriedade quase todos os fins de semana. Dalva demorou mais, mas acabou aceitando um convite. Na primeira vez em que entrou, ficou surpresa com o silêncio do lugar. Caminhou até uma parte alta acompanhada pelos filhos e observou a água seguindo devagar entre as árvores jovens. Não falou sobre os comentários que fizera no passado. Apenas perguntou a Nair se aquele era mesmo o riacho de que Gasparino falava havia tantos anos. Nair respondeu que sim. Naquela tarde, algumas crianças das comunidades estavam perto de um dos pontos seguros da margem, acompanhadas pelos pais. Nair colocou seu equipamento sobre o tripé e fez mais uma medição. Osmar apareceu carregando 2 garrafas de água e entregou uma para a irmã. Olhou para o terreno, depois para as casas distantes e perguntou se ela pretendia finalmente descansar depois de tudo aquilo. Nair guardou os números numa caderneta e respondeu que ainda havia uma margem no lado oeste, precisando de reforço antes das próximas chuvas. Osmar balançou a cabeça e disse que já imaginava essa resposta. Os dois seguiram pelo caminho de terra. Mais adiante, Gasparino esperava perto das comportas com outro mapa debaixo do braço. Nair caminhou até ele, abriu o papel sobre uma pedra e começou a comparar as novas medidas. Ao redor deles, a água continuava seguindo pelo caminho que durante 70 anos tinha permanecido fechado.
E nos documentos da cooperativa, os 85 acres que Santa Eulália tinha passado décadas chamando de terra perdida, agora apareciam ligados aos nomes de 85 famílias que, pela primeira vez, podiam decidir juntas o que aconteceria com aquele lugar.